Hoje é quarta-feira, dia 25 de novembro. Boa sua companhia, essa companhia em torno daquilo que vale a pena, palavras de vida eterna que nunca passarão. Nós vamos hoje meditar nessa quarta-feira, Lucas 21, de 12 a 19. Vamos pedir a Deus que esteja conosco, que venha o Santo Espírito, invocando o nome santo do nosso Deus. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então nós estamos vendo esse discurso chamado escatológico de Jesus. Escatológico porque fala das últimas coisas e em linguagem apocalíptica, uma linguagem própria para que aqueles que são seguidores e discípulos entendam, mas não todos. Os perseguidores não conseguiam entender essa linguagem. Então nós estamos vendo Jesus dizer aqui sobre duas realidades que vão se misturando, tanto a queda de Jerusalém, acontecida nos anos 70, quanto também o final dos tempos, que é esse tempo intermediário entre a partida de Jesus e depois a sua volta, lá no final, quando toda a obra da salvação estiver concluída. Nós vimos ontem ele nos alertando que aparecerão os falsos messias nesses tempos de tribulação e que a gente não deve ir atrás dessa gente, que a gente deve permanecer firme na fé anunciada pela igreja, a comunidade que ele deixou, e o evangelho será a nossa bússola. Hoje ele vai dizer que também a gente deve ficar muito preparado, porque esse tempo será marcado pelas perseguições, por causa da fé e do testemunho em Cristo. E será justamente um tempo para a gente dar testemunho do quanto a nossa fé é real ou não. É um tempo de testemunho muito precioso, mas o testemunho é ao mesmo tempo desafiador, porque ninguém quer morrer. Mas Jesus está dizendo que a gente não tenha medo, que o Espírito de Deus virá em socorro da nossa fraqueza, e é pela entrega a Deus completa que a gente vai salvar a nossa vida. Porque ao nos fazermos humildes como Jesus, não resistindo ao mal pelas vias do próprio mal, usando as armas do mal, é que a gente sairá vitorioso como ele saiu vitorioso. A quem o matava, crucificando-o naquela cruz, parecia obter a vitória, mas no final a vitória foi de Cristo, porque ele venceu o pior de todos os inimigos, a morte. Será na imitação do próprio Jesus, pela mansidão e humildade, não resistindo ao mal, repito, com as armas do mal, mas com o método de Jesus, a mansidão e a humildade de coração, a confiança absoluta no Pai, é que nós ficaremos firmes até o fim, salvando a nossa vida, porque Ele nos salvará. O Espírito testemunhará a nosso favor, não a nossa ciência, não o nosso raciocínio claro, não os nossos conhecimentos, mas o próprio Deus será o nosso advogado. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Ele alerta que a perseguição poderá vir até mesmo dentro da igreja, até mesmo dentro das famílias, porque as verdadeiras testemunhas incomodarão a muito com o seu modo de viver que denuncia o pecado. Então, precisamos permanecer firmes com Jesus Cristo nesses tempos. Eis aí esse tempo que já nos desafia
Nós vemos dentro da igreja surgir também divisões, porque alguns, em nome de suas próprias verdades, não comungando com o caminho que a igreja faz, querem propor uma justiça que não é a justiça defendida pelo Evangelho, pela igreja. Já começam a aparecer esses sinais, que possamos resistir com a mansidão e a bondade do Cristo, firmes nessa confiança até o fim. Vamos pedir a Deus essa graça tão difícil. Senhor, nós nos vemos desafiados nesses tempos que não são fáceis e o Senhor bem o sabe. Nós nos vemos desafiados, inclusive, não só pelos problemas externos, como essa pandemia que nos faz sofrer tanto, mas também com desafios que vêm da fé. Nesses tempos, tantos querem defender suas posições, fechando-se ao diálogo, impondo verdades, querendo abafar as diferenças sem nenhum tipo de diálogo. Senhor, ajuda-nos a resistir com um coração semelhante ao Teu, com humildade e confiança, com mansidão, com oração e com caridade. Ajuda-nos a sermos profetas desse tempo, mas sobretudo no testemunho, na Tua imitação. Isso pedimos com toda a fé. Amém. Recebamos a bênção pedindo que Deus venha ser o nosso defensor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã.